Marcos 2, de 1 a 12, diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Deus, obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui nesta manhã. Eu sei que não é por acaso, eu sei que o Senhor nos trouxe. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Eu sei que o Senhor quer nos ensinar. Eu sei que o Senhor quer moldar o nosso caráter. Eu sei que o Senhor quer nos tirar da nossa zona de conforto. Eu sei que o Senhor tem coisas novas para as nossas vidas. Deus, mais uma vez, vem e fala conosco. Mais uma vez, vem e nos ensina nesta manhã. Nós abrimos os nossos corações para ouvirmos a Tua voz e recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Usa a minha vida, Pai, como profeta do Senhor, para que aquilo que está no Teu coração seja ministrado aos nossos corações nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Nestas últimas semanas, os últimos 2 domingos, na verdade, nós falamos um pouco sobre fé. E aqui está mais uma história, mais uma passagem que também vai falar sobre fé. Afinal, Jesus, ao olhar para a atitude daqueles homens que desceram o seu amigo pelo telhado numa cama, o paralítico, Jesus olha e ele não vê a cama, mas ele vê a atitude de fé que aqueles homens tiveram, né? Então nós falamos 2 semanas atrás, né? O que recebemos de Deus está ligado com a maneira que vemos Deus, né? Se eu vejo que, se eu consigo enxergar que, se eu acredito através da palavra que Deus é um Deus que cura, provavelmente eu vou receber isso de Deus. Se eu não consigo acreditar, se eu não conheço esse Deus, provavelmente eu não receba isso de Deus. Na semana passada, a gente falou sobre o cego Bartimeu, né? E o título foi: já é seu, é só você pegar, né? Que precisamos fazer alguma coisa. Está disponível, mas muitas vezes a gente não recebe porque a gente não acessa, a gente não vai até aquilo que Deus já disponibilizou, já colocou nas nossas mãos, né? E hoje eu quero continuar também falando um pouquinho sobre fé. É uma história de fé, é uma história que vai nos contar, na verdade, um milagre poderoso, maravilhoso, mas em toda essa passagem aqui, nessa história, tem muitas lições que nós podemos tirar aqui e aplicar nas nossas vidas também. Charles Spurgeon, um grande pregador da palavra, ele
dizia o seguinte, que as curas físicas que acontecem na Bíblia não são apenas literais, né? Nós não devemos apenas olhar de forma literal, mas são metáforas para curas espirituais também, né? E nós devemos olhar desta maneira, porque se a gente olhar para uma história como essa de um homem paralítico, eu não sou paralítico, então não se aplica para mim. Não, mas a verdade é que se aplica a mim também. Talvez eu não seja paralítico, mas talvez eu esteja paralisado, da mesma maneira que aquele paralítico estava paralisado. Ou seja, os princípios se aplicam também na minha vida, né? Então, é dessa maneira que eu quero, de alguma forma, olhar para essa história e tirar algumas lições para que a gente possa aplicar nas nossas vidas, né? Talvez você já olha para essa história, como eu disse aqui, diz: Gui, puxa, e muitas vezes a gente olha para histórias da Bíblia e a gente diz: puxa, como que a gente pode se encaixar nisso aqui? Eu acho que não tem a ver comigo, mas na verdade, na maioria das vezes a gente pode se ver numa história ali na Bíblia, e aqui não é diferente, né? Aqui a gente tem um homem que ele era paralítico, ele estava num leito, numa cama, ele precisava de mudança, ele precisava de cura, ele precisava de restauração, ou seja, a sua vida estava parada, ele estava numa situação que havia impedimentos, ele não podia fazer o que ele desejava, ele não podia trabalhar, ele não podia realizar talvez muitos dos sonhos que ele tinha, né? E talvez, na verdade, esse seja o problema na vida de muitas pessoas, não um problema nas pernas, né? Não um problema, talvez não tenha alguém aqui neste lugar que seja paralítico, mas na verdade talvez a sua vida esteja travada, talvez você se sente como talvez este homem se sentia, talvez você não está numa cadeira de roda, talvez você não está deitado num leito, mas a sensação é como você estivesse deitado numa cama, a sensação é como se a sua vida não saísse do lugar, a sensação talvez seja a mesma daquele homem que, puxa, eu não consigo andar para frente, eu não consigo ter sonhos, eu não consigo planejar a minha vida, porque que planos que eu vou fazer? Eu estou travado neste lugar, eu não tenho opções, eu não vou conseguir sair deste lugar. Na verdade, tem inúmeras causas, né, que acabam paralisando a vida das pessoas, travando a vida das pessoas, muitas vezes frustrações, muitas vezes problemas com relacionamentos, muitas vezes decepções amorosas, muitas vezes decepções com pessoas e tantas coisas, muitas vezes acabam colocando pessoas numa cama, paralisadas, a vida parou, a pessoa está viva, mas é como se estivesse morta, ou seja, ela não sonha mais, ela não olha mais para o futuro, ela não tem mais perspectiva de que coisas boas vão acontecer na sua vida, ela está apenas sobrevivendo, ela está ali um dia após o outro, e ela não consegue mais ter planos, ela não consegue mais ser feliz, ela se vê naquele lugar e não tem muita saída, ela diz: olha, eu cheguei até aqui e daqui, eu sei que eu não vou conseguir sair. Quantas pessoas, na verdade, se sentem assim, estão vivas, mas na verdade se sentem como este homem aqui. Sua vida travou, sua vida está paralisada, né? Agora, geralmente, pessoas que estão vivendo um momento assim, o que essas pessoas fazem? Pode perceber, elas se fecham de tal maneira que estas são as pessoas que geralmente precisam de mais ajuda, mas são as pessoas que menos querem ajuda. Geralmente as pessoas que mais precisam de ajuda são as que menos querem ser ajudadas, porque ela acha que ela não vai poder ser ajudada, ela acha que ninguém vai conseguir tirar ela daquela situação, ela acha que ela chegou naquela situação da vida dela e não tem como resolver aquele problema. Não adianta você me dar uma palavra boa, não adianta você tentar me animar, não adianta você tentar me tirar desse luto, porque me deixa aqui, porque daqui não tem como eu sair, eu vou ficar aqui para o resto da vida. Mas essa história, na verdade, já começa me ensinando muito
desde o início, porque aqui eu vejo um homem que, se a gente fosse desenhar, essa é a figura desse homem aqui. Ele está paralisado, ele está ali vivendo um momento da sua vida difícil, naquele tempo muito pior do que hoje. Então aquele homem não pode trabalhar. Muitas vezes pessoas com deficiência física eram abandonadas até pelas suas próprias famílias. Essas pessoas geralmente não tinham amigos. Quando tinham amigos, eram amigos também que eram deficientes. Eles moravam juntos na rua, pediam esmolas. Mas me chama a atenção porque esse homem aqui, o texto vai dizer que ele tinha amigos. Ele tinha amigos. E não tinha apenas amigos, mas ele se permitiu ser ajudado pelos amigos. E aqui está um primeiro ponto extremamente importante: se permita. Se permita. Muitas pessoas não veem transformação na vida delas porque elas não se permitem, porque elas não se abrem, porque elas estão fechadas, elas estão machucadas demais para tentar mais uma vez. Elas foram frustradas demais, a decepção foi tão grande que ela prefere morrer na cama do que tentar mais uma vez e se frustrar de novo. Muitas pessoas, muitas vezes, quando se frustram na vida, quando têm decepções na sua vida, muitas vezes elas ficam travadas num lugar e elas preferem morrer naquele lugar do que tentar mais uma vez. Mas aqui a gente olha e vê um homem que ele se permite. Talvez ele podia ter dito aos amigos: meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha, não tem jeito, não tem ninguém que pode me tirar dessa situação. Obrigado por vocês tentarem me ajudar, mas me deixa aqui, não criem expectativas, não façam isso comigo, porque e se eu chegar até lá e esse homem não me curar, você sabe o que vai acontecer? Além de paralítico, eu vou ficar com depressão. Então não façam isso comigo. Mas ele se permite. Os amigos chegam ali e falam: meu amigo, nós temos uma chance para você. Ele se abre e diz: então vamos embora, então vamos dar um jeito, obrigado pela oportunidade. Ele deixa que os amigos o ajudem. E na verdade aqui mais uma lição também para nós. Sabe por quê? Ele tinha amigos. Agora, eu fico pensando numa coisa: como é que um paralítico naquele tempo tinha amigos? Porque naquele tempo, um paralítico ficava em casa e dentro de casa não tinha o que fazer. Não tinha televisão, não tinha videogame, não tinha computador. Então, esse cara, ele tinha alguma coisa de muito legal, para pessoas irem lá, passar tempo com ele, para pessoas saírem de suas casas, deixarem suas vidas, para ir lá, passar tempo com o paralítico. Esse cara devia ser muito engraçado, esse cara devia ser muito gente boa, eu não sei, mas alguma coisa ele tinha de especial, para essas pessoas irem até a casa dele e ficar com ele. Isso aqui é uma lição para nós, sabe por quê? Porque muitas vezes pessoas que se encontram em situações assim: a vida me frustrou, eu tive um problema, eu tive uma decepção, eu sofri um problema ali. Geralmente pessoas assim acabam ficando tão amarguradas, feridas, e não permitem nem que pessoas cheguem perto delas, não tem mais amigos, não quer saber mais de ninguém. A pessoa vira uma pessoa amarga, não quer mais relacionamentos, agora não gosta mais de ninguém, não confia mais em ninguém. Esse homem aqui não tinha uma coisa, mas ele tinha muitas outras coisas. Ele não podia andar, mas ele talvez era um homem feliz, e a sua alegria talvez contagiava as pessoas, de tal forma que ele conquistou amigos, mesmo não podendo andar. Isso é uma lição. Talvez eu não tenha alguma coisa, mas pelo fato de eu não ter alguma coisa, não significa que eu não vou ter nada. Eu posso ter outras coisas. Se me falta alguma coisa, tudo bem, mas eu posso ter outras coisas. E esse cara aqui entendeu isso. Ele tinha amigos. Os amigos falam para ele: olha, nós ouvimos dizer que Jesus, ele cura e ele está na cidade, e a gente vai pegar você e vai te levar até Jesus. A gente vai se encontrar com Jesus. O paralítico topa, fala: bom, tá bom, vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer?
Não, vamos fazer não, você não anda, né? Então tem que ir deitado mesmo. Então, a gente vai pegar a cama e a gente vai te levar até lá. Agora, na verdade, tantas lições, né? Porque Jesus está na cidade, Jesus está perto. Mas mesmo Jesus estando perto, o homem Jesus passou e o homem não foi curado em casa. Ou seja, eles tiveram que pegar a cama, tiveram que carregar a maca, tiveram que pegar o amigo, tiveram que ter fé, tiveram que acreditar, tiveram que sair da casa deles, tiveram que fazer um plano, tiveram que ir. Isso aqui me ensina algo sobre fé também, porque às vezes a gente pensa que fé é esse negócio místico que a gente espera um som sobrenatural que vai vir dos céus e chacoalhar a nossa vida e a gente vai ser curado. E eles podiam ter feito isso. Não, calma, Jesus está na cidade, o Filho de Deus está na cidade. Então, pelo fato de ele estar na cidade, é só a gente ficar aqui esperando que vai vir. Ele vai passar aqui, ele está pertinho da gente, aí só dele estar aqui, então você vai ser curado. Não, eles não esperaram isso acontecer. E está cheio de crente que espera isso acontecer e continua esperando e não vê nada acontecendo porque não faz alguma coisa. Eles decidem ir. E no percurso até Jesus, na verdade aqui, esse percurso até Jesus fala sobre, quase que olhando para essa história, eu vejo a história das nossas vidas, porque esse percurso até Jesus, eles encontram dificuldades, porque imagina só, eles estão carregando uma cama com uma pessoa em cima. Você já carregou uma pessoa? O negócio é pesado, não é leve. Carrega uma cama com uma pessoa em cima, levando até Jesus. E o pior de tudo, naquele tempo não tinha celular. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime. Eles saíram de casa, eles ficaram sabendo que Jesus está em uma casa, em sua casa, diz, né? Jesus estava ali na sua casa, mas na verdade não era sua casa, na sogra de Pedro, porque ali em Cafarnaum era o lugar onde sempre que ele vinha, ele ficava. Eles ficam sabendo que Jesus está lá, mas eles estão, na verdade, percorrendo todo o caminho, sem saber, sem ter a certeza de que quando eles chegarem lá, Jesus vai estar lá. A gente pode chegar atrasado, a gente pode chegar lá e Jesus já terminou o sermão e já partiu para a próxima cidade. E na verdade, é sobre isso. A caminhada cristã, a nossa vida com Deus é sobre isso. É sobre muitas vezes andarmos numa estrada. É sobre muitas vezes andarmos e caminharmos numa estrada e muitas vezes até carregando um peso em direção a algo e pensar, será que eu vou chegar lá e ele vai estar lá? Sem a certeza de que será que eu vou chegar lá e vai dar tudo certo? Porque eu não vi, eles não viram Jesus. Ninguém ligou e falou, não, pode vir, que eu estou segurando ele aqui, vocês vão chegar, ele vai estar aqui. Não, eles ouviram dizer, Jesus está lá, eles creram, então vai dar certo esse negócio, eles saíram e foram. Mas isso aqui na verdade é as nossas vidas, é o nosso dia a dia. A gente está caminhando e muitas vezes a gente carrega alguns pesos e talvez algumas vezes no meio do caminho a gente pensa, eu acho que está pesado demais, eu acho que eu vou dar uma parada aqui, eu não sei se vale a pena chegar até lá, eu não sei se vale a pena correr até o final. Será que vai valer a pena ir até o final? Será que vai valer a pena carregar esse peso até chegar lá? Será que Jesus vai fazer valer a pena tudo isso aqui que eu estou fazendo, esse preço que eu estou pagando? Estas são perguntas que com certeza estes homens aqui no meio do caminho, naquele calor de Cafarnaum, eles estão carregando uma cama e com certeza pensando, será que esse negócio vai dar certo? Mas, mesmo eles não vendo Jesus, mesmo eles não tendo uma confirmação, eles decidem continuar. E na verdade isso é fé. É fé. Não depende do que eu estou vendo, não depende do que eu estou sentindo. Mas e se, meu amigo?
a gente faz o que temos que fazer. O que é que temos que fazer? Jesus está ali, pega a cama, levanta o homem e vamos levar ele lá. E nas nossas vidas nós temos que ter um comportamento assim: ah, Gui, mas e se der certo? Ah, mas e se não der certo? Ah, mas muitas vezes a gente fica no mais e deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou, nos mandou fazermos. Querido, pega a cama e leva. Eu sei que tem algumas vezes que é pesado, eu sei que é cansativo, às vezes a gente sua, às vezes a gente desanima, às vezes a gente pensa em parar no meio do caminho, mas continua, e foi o que eles fizeram. E aí de repente, eles vão e chegam perto da casa. Jesus está na casa, só que o grande problema é o seguinte: a mesma ideia que esses caras aqui tiveram, milhares de pessoas tiveram também. Eles não foram os únicos espertinhos que queriam estar com Jesus. Uma multidão queria estar com Jesus. Então a casa encheu, e não só a casa encheu, mas fora da casa encheu também. Então eles chegam lá, e quando eles olham, eles veem uma multidão, e eles veem a casa lá longe. E aí um deve ter olhado para o outro e falado assim: bom, chegar a pé já é difícil, imagina com uma cama. Como é que chega numa cama perto da porta? Até perto da porta já é difícil, mas para entrar lá, meu amigo, não tem como, difícil demais. Isso é bom de briga aí, porque a gente vai ter que brigar, mas com uma multidão não vai dar. Nós só estamos em 4 aqui, ele não dá para brigar, porque, né, tadinho, está deitado aí na cama. Nós 4 que não vamos dar conta. O que vamos fazer? Eu penso que, com certeza, porque isso aqui é do ser humano, eles chegaram ali e um sentimento bateu no coração, porque isso é inevitável. Quando acontecem coisas que nós não estávamos esperando, sempre vem um sentimento. Qual é o sentimento? De frustração. Não vai dar certo. A gente veio até aqui e não vai dar certo. A gente carregou essa cama e não vai dar certo. A gente fez um plano e a gente acreditou que ia dar certo, mas não vai dar certo. Com certeza naquele momento, um olhou para o outro e o sentimento foi de frustração. Tipo, e agora? Nossas chances acabaram. Porque, afinal, não tem como chegarmos na porta e não tem como acessar Jesus se a gente não passar por aquela porta. E o grande problema é que a gente pensa exatamente isso nas nossas vidas, muitas vezes. A gente enxerga uma dificuldade, a gente vê um obstáculo à nossa frente, e a gente vê a porta ali na frente, e a gente pensa: eu só conseguiria se eu passasse por aquela porta. Como não tem como passar por aquela porta, então não tem como Deus fazer na minha vida. A gente limita Deus, na verdade. A gente coloca Deus dentro de uma caixinha, como se Ele só pudesse fazer de um jeito, como se só tivesse um caminho, como se só tivesse uma saída, como se não for desse jeito, se Deus não fizer desse jeito na minha vida, não vai ter mais jeito. Ah, Gui, eu fui lá e estava tudo certo, eu passei no teste lá do emprego, mas na hora final não me selecionaram lá, agora eu estou perdido. Agora a minha fé, eu estava crendo que ia dar certo, as minhas expectativas estavam ali, agora não tem como. Todos os planos que eu fiz agora foram por água abaixo, porque aquela porta se fechou. E muitas vezes a gente pensa, porque uma porta se fechou, o plano deu errado, as nossas vidas agora deu errado, agora já foi, agora não tem como Deus fazer mais. E talvez por algum instante eles pensaram isso, mas olha só, eles não desistem, eles estão ali, e isso é fé. Na verdade, eles creem que de alguma forma, um olha para o outro e diz o seguinte: olha, realmente tem uma multidão aqui, está cheio de gente, Jesus está lá dentro, mas a gente não trouxe esse cara aqui à toa, não, a gente vai ter que dar um jeito. Mas que jeito? Eu não sei que jeito. Mas eles param talvez ali, e eles começam a conversar, e eles começam a pensar em como eles poderiam fazer para levar esse homem até Jesus. O nosso problema é que geralmente a gente foca no lugar errado. A gente foca
na multidão que está do lado de fora, ao invés de focar em Jesus que está lá dentro. Nós temos essa tendência. A gente até esquece que Jesus está lá dentro. A gente até esquece que Jesus está no controle de tudo. Porque quando vemos a multidão, a gente fala, agora já foi, agora não tem jeito, que Jesus está no controle de nada. Dá uma olhada nisso aqui, porque nós somos tentados a deixar as nossas vidas serem dirigidas pelas circunstâncias. Não tem jeito, como é que eu vou chegar lá? Mas eles tomam uma decisão, nós não vamos ir embora. A gente vai fazer uma coisa, olha que coisa interessante. Quando eles decidem isso, a gente vai dar um jeito nesse negócio, a gente vai fazer alguma coisa. O texto vai dizer que eles fazem o quê? Eles fazem uma loucura, eles sobem no telhado da casa. Eles sobem, naquela época telhado não era um telhado igual casa normal, eirado, era como se fosse uma laje, né? Tinha o eirado e sempre do lado de fora da casa tinha uma escada que dava para o eirado. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, tinha uma multidão lá, em volta da casa. O eirado estava lá, a escada estava lá, estava todo mundo lá. Todo mundo, a multidão toda que estava ali do lado de fora, viu uma escada ali, mas apenas viu uma escada. Mas aqueles 4 amigos, junto do paralítico, eles olham para uma escada e não veem apenas uma escada. Eles veem uma escada e na escada eles enxergam uma saída. Na escada eles enxergam uma solução. Porque é isso que a fé faz. A fé cria. A fé cria aquilo que não existe. A fé nos permite ver coisas que a multidão não consegue enxergar. A fé nos permite olhar para a mesma coisa que está todo mundo olhando e está todo mundo dizendo, não tem jeito. E eu olho e digo, tem jeito sim. Está todo mundo olhando e dizendo, é apenas uma escada. E eu estou dizendo, é uma escada que vai me levar até o telhado. Está todo mundo olhando e dizendo, mas isso aqui não tem como dar certo. E eu estou olhando e estou dizendo, está aqui a minha oportunidade. A fé cria, a fé traz à existência o que as pessoas não conseguem enxergar. É como se caíssem escamas dos meus olhos e uma grande ideia de repente surge, e aqueles homens dizem, já sabemos o que vamos fazer, vamos subir o homem pela escada ali, para o eirado. Agora, pensa nisso, a gente quando lê um texto da Bíblia, a gente não pensa na dificuldade, e como é que sobe um homem numa cama para o telhado? Já pensou numa coisa dessa? Pega uma cama, deita uma pessoa e fala, vamos erguer o homem aqui em cima no telhado. Eles tiveram que fazer alguma coisa. Corre, pega palha, pega pano, corta, arranca a camisa aí, filho. Vamos tirar essa camisa, fazer uma cordinha para amarrar ele na cama, porque puxar ele cai da cama, fica pior do que já está. Então vamos fazer um negócio que então, amarra o cara na cama, puxa, estica daqui, pega uma palha. Eles fazem um plano ali, eles estão ali planejando. Isso aqui me ensina demais, porque crente tem um negócio que pensa que às vezes é místico demais, né? Oh, Deus me abençoa. Aqui a gente está vendo os caras levando cabra para cima da casa, numa cama, arriando o cara, e o cara, puxa mais para cá, puxa mais para lá, e a gente está aqui, faz um milagre na minha vida. Faz milagre não, faz você. Faz você alguma coisa. A gente lê histórias assim, a gente vê coisas extraordinárias acontecendo, mas que ousadia, que coragem estes homens aqui tiveram. Será que eu faria mesmo? Será que você faria a mesma coisa? Fica gripado, nem na igreja vem. Chove, está chovendo. Vou ver na net hoje. Estão carregando o cara para cima da casa, para o telhado da casa. E aí o texto vai dizer que os caras são espertos, eles vão botando o ouvido porque eles identificam aonde Jesus está na casa. O telhado daquele tempo não era como o telhado de hoje, não tinha cimento, nada disso, era feito com barro, palha,
planta de bananeira, tudo isso. Então eles vão botando ouvido e vão ouvindo a conversa, onde é que está, onde que Jesus está ensinando. Eles chegam no ponto e falam, opa, aqui ó, estou ouvindo a voz, está ensinando aqui embaixo. Aí o que é que eles começam a fazer? Começa a cavar. Cavar. Imagina que situação. Daqui a pouco Jesus está ensinando, começa a ouvir um ruidinho assim. Tem um rato aqui em cima. Daqui a pouco uma luzinha do sol entra. Daqui a pouco o buraquinho começa a aumentar. Daqui a pouco começa a cair terra na cabeça de um, de outro. Daqui a pouco o buraco. A gente não imagina. Pensa numa coisa dessa, gente. Imagina aqui, começa a abrir um buraco aqui no teto, começa a descer alguém aqui. A gente repreende, né? Espírito maligno, sai. Eles fazem um buraco no teto da casa, sem pensar que depois tem que pagar a conta, que vai ter que se acertar com o dono da casa, que nada disso. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. Depois a gente isso aqui é assunto para depois. Agora a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Me deixa. Abre um buraco. E deixa eu falar uma coisa, para passar uma cama, não é um buraquinho não. E não podia ser um buraco assim que passa a cama de pé, né? Porque senão o cara cai da cama. Não, só precisa ser assim, vira a cama. Não, cai já lá no colo de Jesus. Tem que ser um buraco para passar a cama deitadinha. Então eles abriram, foi a janela, não foi um buraco. Aí, solta, vai um pouco mais. Imagina o povo dentro da casa olhando aqui e falando, o que esses malucos estão fazendo? Porque a fé, aos olhos de algumas pessoas, algumas vezes, vai parecer exatamente isso. O que é que esse maluco está fazendo? O que é que essa doida está fazendo? Porque fé, muitas vezes, não vai fazer sentido. Fé vai na contramão daquilo que faz sentido, muitas vezes. O que fazia mais sentido era, talvez, algum deles ir tentando conversar com as pessoas, aos pouquinhos, e dizer, olha, será que você não dá uma chance aqui? Deixa a gente passar, porque a gente está com um homem aqui, ele é paralítico, Jesus pode curar. Isso aqui seria, talvez, o mais prudente, talvez o que você, o que nós faríamos seria isso, isso seria o correto. Mas a fé, ela faz coisas que fora da caixinha. E as pessoas olham e falam, é louco. E Jesus, quando a cama está descendo, ele olha, e está todo mundo olhando e vendo uma cama, mas Jesus, ele não fala sobre a cama e nada disso. Quando a cama está descendo, Jesus diz o seguinte, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, vendo-lhes a fé. Então Jesus, quando a cama está descendo, o que é que ele viu? A fé daqueles homens. Ou seja, para estar fazendo um negócio doido desse, precisou acreditar demais, precisou crer, e não foi pouco. E o texto chama atenção, sabe por quê? Porque diz assim, vendo-lhes a fé deles, ou seja, não foi apenas de um. Aí nós não sabemos se a fé foi de um, se foi do outro, se foi de todos. Não sabemos nem se foi a fé do paralítico. Talvez o paralítico nem estava crendo, mas foi dos amigos que estavam crendo por ele, que carregaram ele até lá. A gente nem sabe de quem foi a fé. Mas Jesus viu que tinha fé ali, que mais do que um cria ali. E por isso eles chegaram até ali. E aqui, mais uma lição também para as nossas vidas, a importância de estarmos cercados por pessoas que creem também. Porque tem momentos que a gente não consegue crer. Tem momentos que a gente está numa cama e a gente diz, daqui não saio, mas vai ter alguém que vai falar assim, não, sai sim. Quer dizer, você não vai sair não, mas nós vamos te levar, fica tranquilo. Alguém vai crer por você, alguém vai acreditar por você, alguém vai te levar, alguém vai te empurrar. Jesus olhou e falou assim, olha, eu vejo a fé de vocês, talvez nem do paralítico era, talvez dos amigos que creram pelo paralítico, mas o paralítico foi curado. A gente precisa de gente assim na nossa vida, que às vezes num momento difícil vai crer por nós, que vai nos lembrar das promessas e vai dizer, você já se esqueceu do porquê você está aqui? Você já se esqueceu
da promessa de Deus sobre a tua vida? Você já se esqueceu da palavra que Ele deu a você? Nós precisamos desse tipo de gente nas nossas vidas. Agora aí Jesus dá ao paralítico o que ele precisava, porque Jesus diz a ele, olha, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando a cara dos amigos, um olhando para a cara do outro e pensando, o que é que Jesus está fazendo? O problema dele está nas pernas. Filho, os teus pecados estão perdoados. Não, nós não viemos aqui para isso. Não viemos aqui para ninguém perdoar perdão de pecado de ninguém, não. Nós viemos aqui, porque esse rapaz não anda. A gente carregou uma cama longe, está vendo a situação? Estou sem camisa, rasgado, suado, com terra. Porque ele não anda, não é porque tem pecado. Não estou dizendo que eles falaram, mas eu fico imaginando a história. Eu fico pensando, eles devem ter pensado um negócio desse. Não está precisando de perdão, não está precisando de cura mesmo. Nesse caso é cura. Mas Jesus, ele vê além daquilo que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Na verdade, eu vejo que ao fazer esta declaração aqui, os teus pecados estão perdoados, Jesus, ele está dizendo algumas coisas, mais do que uma coisa. A primeira delas, é claro, tanto que depois ele vai comprovar isso, porque os fariseus e os escribas que estão ali ficam indignados com essa declaração de Jesus, dizendo quem ele pensa que é, porque para perdoar pecado é só Deus. Então, na verdade, Jesus, ao dizer isso, os teus pecados estão perdoados, ele estava de fato declarando e mostrando para aquelas pessoas quem ele era. Eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que perdoa pecados, eu posso perdoar pecados. Então, ao fazer esta declaração, ele estava dizendo para aquelas pessoas quem ele era. Eu sou o Messias, eu não sou apenas um profeta, eu posso fazer isso. Estão perdoados os teus pecados. Agora, o que você faz quando Jesus, ele não supre uma necessidade que para você era principal na sua vida? Paralítico, eu fico pensando e dizendo, Jesus, talvez ele chega ali, Jesus fala isso e talvez ele tenha pensado com ele, bom, eu não estou pronto para falar aqui dos meus problemas, os pecados na frente das pessoas, perdoar os teus pecados, meu problema está na perna, eu não vim aqui por isso. Mas eu penso que Jesus, ao fazer essa declaração, sabe o que ele estava dizendo? Exatamente isso. Você não veio aqui por isso, mas esse problema que você tem te trouxe até a mim, para que você pudesse compreender que você precisava de restauração e de perdão. Talvez você pensou que o teu problema era apenas nas pernas, mas na verdade o teu problema vai muito além do problema nas pernas que você tem. Perdoados estão os teus pecados, você está limpo, você está lavado, você está restaurado, porque na verdade, olha só, naquele tempo, era muito comum as pessoas falarem e até pensarem que tinham enfermidades e problemas físicos por conta de pecados. Então, as pessoas tinham esse peso sobre elas. Puxa, eu pequei, eu errei, por isso que eu fiquei assim. Ou os meus pais pecaram, por isso que eu nasci assim com um problema, ou desenvolvi um problema, por isso que eu não ando, por isso que eu tenho essa doença, é por causa de pecado. Talvez aquele paralítico, por todo o caminho, sendo levado até Jesus, pelos seus amigos, talvez isso passou em sua cabeça. Talvez ele está pensando, bom, estão me levando até Jesus para Jesus me curar, mas cara, como é que Jesus vai me curar se eu sou culpado disso?
Como é que Jesus vai me curar se eu sou pecador? Na verdade, eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Como é que Jesus vai me curar se, na verdade, isso aqui é fruto do que eu fiz ou que os meus pais fizeram? Talvez estes pensamentos passaram pela cabeça daquele homem. E se tem uma coisa que mata a fé, é a culpa. Porque a culpa, na verdade, ela causa algo. Não é que eu não acredito que Deus possa fazer. A culpa, ela faz o seguinte: eu até acredito que Deus possa fazer, mas a culpa vai dizer para mim assim: olha, Deus pode fazer, mas Ele não pode fazer na sua vida, porque você é um pecador, porque você é falho, porque você fez isso, porque você é aquilo. Então a culpa muitas vezes nos impede de recebermos. Talvez aquele homem na cama, carregado de culpa, indo em direção a Jesus, sendo levado pelos seus amigos, talvez ali na sua cabeça pensando: estão me levando até Jesus, mas do que adianta, porque eu vou chegar lá e Ele não vai poder fazer nada por mim. A primeira palavra de Jesus é: filho, os teus pecados estão perdoados. Primeiro Jesus, Ele trata o que precisa ser tratado, enquanto as pessoas estão pensando: bom, esse homem precisa ser tratado no exterior. Jesus está dizendo: primeiro eu trato o que é mais importante, que é o interior, é o teu coração. Depois o exterior a gente dá um jeito. Está perdoado os teus pecados, meu filho. E aí depois, é claro, Jesus disse: se isso for difícil demais, então vocês estão falando aí que não pode perdoar pecados, então faz o seguinte: levanta da tua cama, pega o teu leito e anda. Jesus, aquele homem está ali, ele ouve tudo aquilo, e mais uma vez me chama a atenção, porque Jesus dá uma ordem para aquele homem e diz: filho, levanta do teu leito, pega o teu leito e anda. Talvez eu teria respondido: Jesus, você não está entendendo, você não sabe qual é o problema que me trouxe até aqui? Eu não posso andar, eu não posso levantar. Você acha que eu já não tentei, caí, quebrei o nariz, me machuquei? Quantas vezes? Levanta, pega o teu leito e vai. Olha que coisa interessante. Talvez Jesus estava mexendo muito mais apenas do que curar as pernas daquele homem. Talvez Jesus estava curando muitas outras coisas ali naquele homem. Talvez Jesus estava fortalecendo a fé daquele homem. Talvez Jesus estava testando a fé daquele homem. Talvez Jesus estava tentando despertar algo. Talvez Jesus estava olhando e dizendo: então tá bom, então se você crê, deixa eu ver se você acredita. Eu vou te dar uma palavra: se você levantar é porque você acredita no poder, no meu poder, naquilo que eu posso fazer. Pega a tua cama, levanta e vai. E no mesmo instante o homem pula, o homem levanta da cama. O problema é que muitas vezes a gente não vê, porque a gente fica esperando Deus pegar na nossa mão e nos levantar da cama. A gente fica esperando Jesus vir e nos levantar da cama. A gente fica esperando Jesus fazendo na nossa vida, e se Ele não fizer na nossa vida, aí a gente não vê nada acontecendo. Mas deixa eu te dizer, já está falado, a palavra já foi falada, já está aqui, já é para a minha vida, já é para a tua vida. Você não precisa que Deus fale para você de novo, você não precisa de um profeta na tua vida que vai te ligar durante a semana e vai te dar uma palavra. Já está aqui, a palavra de Deus é para mim, ela é para você, já foi falado, já foi declarado. Você não precisa aqui de algo sobrenatural acontecendo para você receber algo de Deus. É só você fazer, é só você levantar, é só você tomar posse, é só você corresponder àquilo que Ele está falando com você, para que você viva os milagres sobrenatural. Estava dizendo: eu dou uma palavra, mas quem levanta é você. Poder sai de mim, mas atitude é tua. Aí ele diz: pega a tua cama e leva embora. Se eu sou um paralítico e vivi muitos anos numa cama, a última coisa que eu quero é levar a cama embora. Eu vou jogar essa cama no lixão, porque foi essa porcaria aqui que me deixou muitos anos deitado, frustrado, chorando, deprimido. Eu não quero levar. Mas isso aqui me ensina algo também. Jesus está falando para ele: meu filho, você entende sobre memorial? Sabe o que é memorial? Aquilo que te deixou deitado, aquilo que te carregou, agora você vai carregar isso. Aquilo que te fez chorar, agora vai ser um troféu. Agora você vai levar para a tua casa, e você vai deixar lá, pendura, faz que nem um quadro, pendura na parede, leva embora a cama,
para que toda vez que você olhar para essa cama, você se lembre do que Deus fez na tua vida, para que você não se esqueça daquilo que Deus fez na tua vida. Por isso que Jesus manda ele levar a cama embora. Leva a cama embora, para que você não se esqueça. Porque o ser humano é assim, a gente muitas vezes se esquece de onde saímos. A gente se esquece o que Deus fez nas nossas vidas. Às vezes no meio do caminho a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, e às vezes Deus precisa pegar uma caminha e falar assim: filho, dá uma olhada na caminha, olha de onde eu te tirei, olha o que eu fiz na tua vida, olha o que eu fiz na tua história, olha o que eu fiz na tua família. Você está reclamando, mas olha a cama. E por isso Jesus fala para aquele homem: leva a cama, porque talvez em algum momento da tua vida você vai começar a reclamar, você vai estar frustrado, você vai começar a reclamar de outras coisas, e aí de repente você vai olhar para a cama e vai dizer: opa, eu tenho motivos para celebrar, eu tenho motivos para agradecer, porque era para eu estar deitado nessa cama, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, hoje eu estou de pé, hoje eu posso trabalhar, hoje eu posso andar, hoje eu posso viver. Então, na verdade, é assim nas nossas vidas também. Quantos motivos nós temos para agradecermos a Deus? E Jesus fala algo, o texto diz algo: olha, ele se levantou no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Esse homem entra pelo telhado, sai pela porta carregando a cama. Ele entra pelo telhado, sai pela porta. Quando ele entra, está todo mundo pensando: ó os loucos. Quando ele sai, está todo mundo maravilhado. Quando ele entra, está todo mundo pensando: vão tomar uma dura de Jesus. Quando ele sai, está todo mundo dizendo: nunca vimos algo assim. Eu creio que é assim que Deus faz nas nossas vidas. Eu creio que é assim que Deus faz nas nossas vidas. Todos ali olharam, viram aquilo ali e deram glória a Deus. Inevitável. Quando Deus faz, as pessoas que estão à nossa volta, elas precisam dar glória a Deus. É inevitável. Foi Deus que fez isso na tua vida. Eu vejo que foi Deus que fez isso na tua casa. Eu vejo que foi Deus que fez isso na tua história. Não tem como, não tinha como. Olha, eu te vi, eu vi a tua luta, eu vi o teu choro, eu vi você carregando a cama, filho. Eu vi você suando, eu vi você lá subindo no telhado. Eu vi, não foi fácil, eu vi o que vocês enfrentaram. E aí de repente você está saindo pela porta. Aquele que não podia andar está carregando a cama, e todos olharam e glorificaram a Deus e reconheceram: Ele é quem faz. Vai ser assim na tua vida em nome de Jesus. Vai ser assim na tua vida em nome de Jesus. Por isso, não pare no meio do caminho. Por isso, não desista no meio do caminho. Por isso, pegue a tua cama. Por isso, se permita, deixe pessoas te ajudarem. Por isso, não morra nesse lugar. Por isso, se você está vivendo um momento difícil de paralisia, se você está nesse lugar que você pensa: não tem como eu sair daqui, não morra nesse lugar. Deus tem mais para você. Dê passos de fé, dê passos de fé. Talvez as pessoas vão olhar para você e falar: ah, mas não faz sentido nenhum, você é louco, você é louca. Não importa o que os outros falam a respeito de nós, o que importa é que no final a glória vai ser dada a Deus. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão ter que reconhecer: Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Eu entrei pelo telhado, mas eu saí pela porta. Eu entrei chorando, mas eu saí sorrindo. Eu entrei triste, mas eu saí celebrando. E a palavra de Deus fala sobre isso. Ele faz um jardim no sepulcro. No lugar da tristeza Ele coloca dança. No lugar da tristeza Ele coloca alegria. Esse é o Deus que nós servimos. Ele faz, Ele fez na vida desse paralítico, Ele faz na minha e Ele faz na sua também. Talvez um dia você vai ser aquele que vai estar sendo carregado numa cama. Talvez um dia você vai ser aquele que está carregando uma cama. Seja lá qual for a tua posição, não deixe de caminhar, não deixe de dar passos. Certamente você vai se encontrar com o Senhor e você não vai se arrepender. Talvez você pense: ah, mas será que vai valer a pena? Sempre vale a pena. Ele sempre muda a nossa história e Ele vai fazer assim na tua vida também, em nome de Jesus. Se você crê, dá um brado, celebra o nome do Senhor.